Três coisas muito bacanas em relação ao sucesso. A primeira delas é autoconhecimento. Outra parte é o autocontrole e até o autoconfiança. E aí o terceiro é a energia, né? E isso muita gente perde. Uma mistura desses três itens, você consegue transformar uma pessoa normal num cara fora de série. As pessoas não se conhecem, é incrível, assim como executivos, que a gente lida muito, rodam aí em 100 por hora e não conseguem parar para pensar um pouquinho o que eu faço bem, o que eu gosto, o que eu quero, qual a minha missão pessoal. Eu acredito em mim mesmo, eu sei que eu consigo fazer essas coisas. Tem muito bloqueio, é incrível essa interferência que as pessoas têm e bloqueio de coisas que são algumas crenças que não existem, né? E isso muita gente perca. A energia para você conseguir fazer com que tudo isso que você pensou em relação a você mesmo e a confiança que você tem consiga ser potencializada. E de repente, quando eu parei para pensar um pouquinho, será que eu estou fazendo e as coisas estão acontecendo e o sucesso que eu estou tendo é realmente o sucesso que eu queria ter? Eu estou fazendo o que eu gosto, eu estou fazendo uma coisa que eu quero fazer, ou eu estou seguindo alguma coisa por padrões ou por querer alcançar algum tipo de resultado ou sucesso, ou financeiro, ou qualquer outro tipo de coisa. E eu percebi que eu estava fazendo a coisa errada. E eu percebi isso muito através de conversas, né, com pessoas que eu confio, muito através de alguns grupos que eu participo, conversas mesmo com outros executivos, e até através do coaching, né? Coaching foi uma coisa que mudou muito a minha vida, né? Quando eu fiz o coaching e pude perceber um pouco, parar e pensar um pouco em mim e falar, pô, o que eu gosto versus o que eu quero, isso deu um clique e mudou minha vida. E aí eu acabei saindo de uma carreira executiva, onde eu estava no topo, com uma idade onde é uma idade que você costuma ainda estar batendo e reforçando aí os teus crescimentos, porque você não pode pensar só eu faço o que eu gosto, né? Só que esse eu faço o que eu gosto é coisas que eu não sou bom em fazer. Então acho que tem que sempre pensar que você tem duas dimensões aí. Fazendo esse trabalho, né, de pensar um pouquinho na carreira você mesmo e não deixar com que os outros pensem na sua carreira, eu acho que foi uma coisa que sempre me ajudou muito no meu processo de crescimento, né? Eu me formei engenheiro civil e acabei trabalhando com engenharia 1 ano e pouco da minha vida e vi logo que não era uma coisa que eu iria me dar bem. E acabei partindo para outros mercados, eu trabalhei no mercado financeiro, depois eu trabalhei com máquinas e equipamentos, depois eu trabalhei com o mercado de petróleo, hoje eu estou em consultoria, porque eu decidi que as rédeas da minha carreira quem dá sou eu. Então é engraçado quando eu conto para as pessoas, né, que eu estou trabalhando de certa forma com recursos humanos, que eu estou trabalhando com pessoas, que eu estou trabalhando com coaching, executivos. Se isso é uma coisa que me faz feliz e eu faço esse negócio de uma forma boa, eu tenho certeza que eu vou achar alguma fórmula para ser o melhor nisso. E esse negócio da busca por fazer mais, fazer melhor e se preparar, né, para ser o melhor que você pode, isso sempre teve muito claro dentro de mim. A minha transição, ela foi uma transição que muita gente jogou contra e falou que não ia dar certo, né? Então, se você pensar, a primeira transição que eu fiz na carreira, eu estava num banco multinacional e fui fazer uma startup de uma empresa que não existia no Brasil, que o produto não existia aqui. Eu fui começar do zero na minha casa. Quer dizer, imagina você largar, né, um banco que você tem toda a segurança, solidez, carreira, para fazer uma coisa do zero. Muita gente falou, vai dar errado, você é louco, não pode fazer. E aí eu segui um pouquinho o meu coração, né? Tem que partir um pouquinho, tem que ter um pouco de risco nesse negócio. Deu super certo. E aí a segunda mudança foi quando eu larguei a vida executiva para virar consultor, que foi mais complexa ainda, né? Imaginar, com 40 anos de idade, você é CEO de uma multinacional e de repente você joga tudo isso para cima e fala, agora eu vou ser consultor, eu não tenho todos os benefícios, eu não vou ganhar o dinheiro que eu ganhava, mas eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Você tem que ter bastante sangue frio para poder fazer isso, né? E acreditar e achar que você consegue fazer e dar a sua energia nisso e fazer o seu melhor. Mesmo nas vezes que eu tomei muito risco financeiro até nessas trocas, foram riscos muito bem pensados. E todas as vezes, né, apesar de você começar meio que do zero, ou dar um passo para o lado, ou um passo para baixo, rapidamente eu consegui financeiramente me equalizar em todas as mudanças que eu fiz na minha carreira. Se você conseguir ter esse autoconhecimento, essa trajetória, aí acaba funcionando. Eu vi muita mudança. Gente que sentou e estava no fundo do poço
e de repente você consegue resgatar essa pessoa. Gente que me manda até um e-mail 3 anos depois, 2 anos depois e fala, pô, nosso papo mudou minha vida. Você fala, tem um propósito muito maior do que você faz, do que simplesmente estar trabalhando com pessoas. Você vê que essas pessoas mudam, né? Você vê que vidas são tocadas pelo trabalho que você faz. Isso é muito gostoso. Primeira coisa, quando você pega uma pessoa que tá numa situação complicada, a gente recebe muita gente, né? Pensa que a gente está até numa fase de mercado, onde o mercado está ruim, né? A primeira coisa que a gente fala para essa pessoa é que não é só ele, né? Tem muita coisa acontecendo no mercado e de repente isso daí é uma mudança para uma coisa super boa. Quantas oportunidades que a gente acaba perdendo às vezes porque a gente está muito tempo no negócio e não pensa e não olha para fora. E de repente, será que não é o momento de olhar para fora e de repente isso aconteceu e faz com que você dê um clique e consiga fazer uma mudança super bacana na tua vida, na tua carreira e faça com que você tenha crescimento? Então é um ganha-ganha enorme, né? Você ganha financeiramente, você ganha que você está fazendo alguma coisa que tem um propósito maior, a pessoa ganha porque ela consegue parar e pensar nela mesma e de repente você consegue alavancar uma vida. O problema que a gente tem hoje grande que enfrenta acaba sendo esse gap grande entre o que as empresas pensam e o que elas precisam e o jovem, né, chegando aí no mercado de trabalho, o que ele pensa, o que ele quer da vida. E eu acho que isso acaba sendo interessante para a gente porque acaba tendo muito trabalho para a gente conseguir fazer isso, né, e alinhar esses pensamentos. As empresas, principalmente as maiores, mais hierárquicas, elas não conseguem, né, trabalhar com um jovem que hoje está pensando muito mais nele. Então esse negócio que a gente fala muito, né, de pensar na carreira, pensar em si mesmo, autoconfiança, autoconhecimento, o jovem tem muito, né, dessa geração nova que está chegando, a geração Y, a geração Z, que é uma coisa que a minha geração não pensava. Minha geração é a geração que pensava, eu vou trabalhar muito e com isso eu vou ter retornos que são um cargo bacana, um salário bacana e eu vou passar um tempo na empresa. Hoje não existe isso, né? Então se a empresa não tem um propósito diferente para que o jovem possa falar eu estou aqui por alguma coisa a mais, ele não vai ficar. É o que a gente enxerga hoje nas empresas. Existe uma rotação gigante e especialmente não sabe como lidar com essa nova geração que está chegando no mercado. Então o trabalho que eu tento fazer, né, é quanto mais me aproximar desse público, não é o público-alvo, né, pelo menos da minha consultoria hoje. Nossa consultoria acaba trabalhando mais com executivos, mas a gente tenta o máximo possível se aproximar desse público. E o futuro desse país depende dessa molecada que está saindo da faculdade. Então se a gente não conseguir fazer um bom trabalho ali, os nossos filhos também vão sofrer ali na frente, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa pela educação desse pessoal, formação, ter certeza que eles têm os caminhos certos, entendem, ética, né? Quanto problema ético que a gente está tendo no Brasil agora. Quer dizer, tudo isso aí é a base, né? Se a gente tiver uma base bacana, esse país aqui vai ter muito futuro. Eu penso muito em sempre deixar um legado, né? O que tudo que eu faço na minha carreira pode trazer de uma forma que possa ajudar outras pessoas. Não acredito que uma carreira seja alguma coisa só para você, porque você está mexendo com organizações, está mexendo com pessoas. Quantas vidas dependem, né, do teu trabalho bom? Dentro da nossa empresa, de qualquer outra empresa, se você não faz um trabalho bacana, você tem aí dezenas de centenas, milhares de pessoas que trabalham para você que dependem disso, né? Então eu penso muito nisso, eu penso sempre o quanto que a minha interação com alguém pode trazer de coisa positiva para o outro lado e de certa forma trazer algum tipo de legado, né? Eu tento viver cada dia, porque eu nunca imaginava, sei lá, 5 anos atrás que eu ia estar trabalhando com consultoria. Se eu contasse isso no passado, só ia achar que eu sou louco, né? E de repente você está aqui e está fazendo, está acontecendo, daqui a um ano, quem sabe, né? Aonde que a gente vai estar. Eu vou estar com certeza em alguma coisa que eu gosto, que me faz feliz. O André é uma inspiração. Ele resolveu um dilema que a grande maioria das pessoas tem: como fazer o que gosta e ao mesmo tempo fazer o que é preciso. Ninguém mais quer ter uma vida dupla, quer uma vida no trabalho ser um tipo de pessoa, em casa ser outro, com preocupações diferentes e com sensos diferentes. Todo mundo quer viver uma vida só, legal, harmônica, e isso é uma decisão, é uma escolha que não é tão complexa como a gente acha. O André é a prova disso. Melhor que tudo é ele hoje dedicar a vida dele em ajudar outras pessoas a fazerem esse mesmo movimento. Ele está criando novos exemplos, está criando novas referências e por isso ele é fora de série. Até porque eu sou extremamente favorável ao fato de que uma carreira não é uma condenação. Que é um problema do Brasil, né? Porque aqui você tem que fazer o vestibular quando tem 17 anos, 18 anos, e aquele vestibular parece que vai definir o resto da tua vida.